السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, testemunhamos que não existe divindade além de Allah subhanahu wa ta'ala e testemunhamos que Muhammad é seu servo e mensageiro enviado como orientação para toda a humanidade. Disse o profeta alayhi salatu wassalam: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. As obras são determinadas pelas intenções e cada indivíduo será recompensado conforme aquilo que intencionou, e cada indivíduo terá aquilo que intencionou. Uma diretriz importantíssima que ainda estamos a repetir, a citar, que é a sinceridade na intenção. Representa esse dizer do profeta alayhi salatu wassalam, nos ensina, nos revela a sinceridade na intenção, que é a base das ações. Aquilo que fazemos deve ser dedicado unicamente a Deus Altíssimo seja. E essa dedicação a Deus Altíssimo seja aquilo que chamamos de al-ikhlas, de a pureza na intenção, a sinceridade na intenção. Às vezes, a pessoa pode fazer uma boa ação. Esta pode ser uma boa ação, porém ela não é dedicada a Deus, por isso ele não tem isto considerado como uma adoração. Às vezes a pessoa pode fazer uma ação e essa pessoa considera que aquilo é uma boa ação, mas não é uma boa ação. Por isso Allah subhanahu wa ta'ala diz assim: قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. قُلْ, que significa diga. Ou seja, o Alcorão é uma revelação ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Deus Altíssimo seja, diz ao mensageiro, a Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diga para eles. O que é para dizer? هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا? Acaso querem que vos revele, que vos informe quem são aqueles que têm mais as suas ações perdidas? Aqueles que mais perdem as suas ações. Al-akhsarina a'mala, mais perdem, não é que perdem. Aqueles que mais perdem. Aqueles que têm ações que são feitas em vão. Aí depois vem a resposta. Alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya. Aqueles que tiveram os seus esforços, os seus empenhos perdidos nesse mundo. Esforço, ações, trabalho, mas tudo isso foi perdido nessa vida. E o pior, وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. Enquanto eles pensavam, enquanto eles achavam que bem faziam. Milhares de pessoas são assim. E milhares de pessoas foram assim antigamente e hoje acontece na atualidade. وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. E eles imaginam, pensam, e eles acham que estão a bem fazer. Aí Allah subhanahu wa ta'ala também cita algumas das qualidades dessas pessoas, diz: أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ. Esses descreram nos versos de Deus, não creem em todos os versos que Allah subhanahu wa ta'ala revelou, e a última das revelações de Deus, a revelação do Alcorão. E também descreram no encontro com Deus, وَلِقَائِهِ, no dia do juízo, no dia do julgamento. أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ. Por causa dessa descrença, as suas ações foram em vão, foram invalidadas. Então, nesse verso também, a gente percebe a importância
da intenção. E quando a gente tem o conhecimento de uma ação que é considerada por Deus como uma adoração ou como uma boa ação, a gente a dedica a Deus Altíssimo seja. Um exemplo do que hoje as pessoas podem realizar de adoração, e as pessoas hoje ainda nos dias de hoje, pensam que estão a bem fazer. A pessoa pensa que está a adorar a Deus, porém está a cometer idolatria. E ao mesmo tempo também fala contra a idolatria, enquanto essa mesma pessoa está a cometer tal idolatria. Porque dissemos que o mais importante ponto da intenção, al-ikhlas fil amal, é dirigir a adoração somente a Deus. Vou citar alguns versos onde Allah subhanahu wa ta'ala cita Jesus, que a paz de Deus esteja com ele. Jesus, que a paz de Deus esteja com ele, é o maior exemplo do que ocorreu e ocorre de idolatria no mundo em nome da verdadeira religião. E isso a gente repete, e a gente fala aos nossos amigos cristãos e revelamos com toda sabedoria e com toda calma e com toda tranquilidade aquilo que temos de crença. E é uma crença convicta, baseada na história, na religião, na revelação. Deus cita a história do nascimento de Jesus. E cita isso numa sura do Coran, numa sura do Alcorão que chama Surat Maryam, a surata de Maria. Né? Aí cita como ele nasceu de forma milagrosa da Virgem Maria. Nasceu de Maria virgem, ou seja, ela nunca teve contato com um homem e nunca teve relação com um homem, e mesmo assim ela engravidou de Jesus, que a paz de Deus esteja com ele. E qual que é a mensagem que Jesus trouxe ao mundo, mesmo com esse milagre? Aí depois de citar a história do nascimento milagroso de Jesus, Allah subhanahu wa ta'ala disse: ذَلِكَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ مَا كَانَ لِلَّهِ أَن يَتَّخِذَ مِن وَلَدٍ سُبْحَانَهُ إِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ. Citou o nascimento milagroso de Jesus. Aí depois disse: esse é Jesus, filho de Maria, a palavra da verdade da qual eles duvidam. Quem duvidou? Os israelitas, os filhos de Israel. Aí depois disseram, depois que Jesus se foi desse mundo, veio a crença de que Jesus é o Filho de Deus, ou que ele é parte da divindade, ou que ele é Deus. Aí Deus diz: مَا كَانَ لِلَّهِ أَن يَتَّخِذَ مِن وَلَدٍ. É inadmissível que Deus tenha um filho. Subhana, glorificado seja. إِذَا قَضَى أَمْرًا. Se Deus estabelece algo, apenas basta que Deus diga seja e é. Kun fayakun. Deus estabeleceu que Jesus nascesse sem pai, e assim foi. Subhana, idha qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. E depois, o que Deus disse? Disse a palavra de Jesus, que a paz de Deus esteja com ele. Wa inna Allaha rabbi wa rabbukum fa'buduh. E Deus, Allah, é o meu Senhor e o vosso Senhor. Portanto, adorem somente a Ele. Hada siratun mustaqim. Esse é o caminho reto. Essa é a religião evidente e clara de Deus Altíssimo seja. E essa foi a palavra citada por todos os mensageiros antes de Jesus. Foi citado isso por Jesus, por Moisés, por Noé, Abraão e todos os outros mensageiros enviados e eleitos por Deus Altíssimo seja. Então isso faz parte do nosso assunto. E corrigindo ainda é a base do nosso assunto, que é o monoteísmo, unificar a Deus Altíssimo seja. Se dirigir a Jesus como divindade, como Deus ou Filho de Deus, é idolatria.
E aí faz parte do nosso assunto também um ponto muito importante. A idolatria, que é o contrário da sincera intenção dirigida somente a Deus, naquilo que a gente diz, naquilo que a gente fala. A idolatria é o maior dos pecados que existem no mundo. É o maior, o pior pecado. É o pecado que Deus cita não perdoar. E quando dizemos que Deus não perdoa o pecado, significa que Deus não perdoa a pessoa que morre, que abandona essa vida sem ter se arrependido desse pecado. Ou seja, depois da morte, há o julgamento justo de Allah subhanahu wa ta'ala. Aí Deus diz: Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. O julgamento justo de Deus. Aí Deus diz: Deus não perdoa que seja associado alguém ou algo a Ele, e perdoa os outros erros a quem Ele quiser. Se a pessoa se arrepende em vida, Deus perdoa todos os pecados. Como disse no outro verso, Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Deus perdoa todos os pecados, porque Ele é o perdoador, é o misericordioso. Agora, no outro verso, citou aquilo que Ele não perdoa no dia do juízo, se a pessoa morrer sem se arrepender desse erro. O único erro que é imperdoável, se a pessoa morrer realizando, morrer crendo nisso, é a idolatria, associar alguém com Deus. Ter alguém como divindade ou como Deus, junto com Deus ou no lugar de Deus Altíssimo seja. E aí, os outros erros, aí Deus diz, e Deus perdoa os outros erros a quem Ele quiser. Ou seja, os outros erros, por mais que sejam graves, Deus perdoa quem Ele quer. Por isso é dito, o profeta alayhi salatu wassalam disse sobre os erros, se Deus quiser, Ele pune essa pessoa, e se Deus quiser, e se Deus quiser, perdoa essa pessoa. Então, é shirk, a idolatria, é o pior dos pecados, e os mensageiros que foram enviados por Deus foram enviados a princípio para guiar as pessoas ao monoteísmo, para ordenar as pessoas que adorem somente a Deus. Por isso, todos eles disseram isso que a gente falou sobre a palavra de Jesus, que a paz de Deus esteja com ele, que está no capítulo de Maria, que a paz de Deus esteja com ela. Wa inna Allaha rabbi wa rabbukum fa'buduh. Deus é o meu Senhor e o vosso Senhor, então adorem somente a Ele. Então todos os profetas disseram: U'budullaha ma lakum min ilahin ghayruh. Então a pessoa pode cometer um erro e pensar que é uma boa ação, uma adoração a Deus, uma adoração que agrada a Deus Altíssimo seja. Isso pode até mesmo ocorrer com a pessoa que é muçulmana. O muçulmano pode cometer um erro quando a sua intenção acaba por ser dividida entre dedicar a Deus e dedicar a alguém, como é o caso de exibir a sua ação a alguém. Exibir a sua ação a alguém. Por isso, por exemplo, o profeta alayhi salatu wassalam disse: Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhu Allah لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة. A pessoa que aprender um conhecimento, a pessoa busca o conhecimento, e esse conhecimento é um conhecimento que ele deve dedicar somente a Deus, que é o conhecimento religioso, conhecimento sobre Deus, sobre os versos de Deus, sobre a revelação de Deus. E aí essa pessoa aprende esse conhecimento e intenciona com esse aprendizado algo da vida mundana. Aradan min ad-dunya, como disse o profeta alayhi salatu wassalam. E ele não aprende isso a não ser para isso, para conquistar algum benefício, algum lucro da vida. Aí o profeta alayhi salatu wassalam disse: quem fizer isso,
jamais irá sentir o odor do paraíso, não vai sentir nem o cheiro. Então, a pessoa pode cair nisso. Então, a sinceridade na intenção, temos aquilo que originalmente já é uma intenção que invalida, que derruba as ações que tal pessoa vai fazer. Número 1. Número 2, temos a boa intenção e uma intenção que é dirigida unicamente a Deus. Porém, às vezes pode ser que alguma intenção se misture a essa boa intenção. Ou seja, pode ser que essa intenção que é dedicada somente a Deus seja ferida por algo que pode se misturar. Pode ser que essa intenção tenha alguma mistura. Aí a pessoa deve prestar atenção a isso. Prestar atenção a isso, e isso se chama ar-riya. E a gente vai fazer essa consideração, inshaAllah ta'ala, em uma outra aula, em um outro encontro, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.